Olá, amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra de atualização desenvolvida pelo portal Atualidades do Direito. Hoje, nos honra com a presença aqui em nossos estúdios o professor João Paulo Martinelli. Ele é advogado, pós-doutorando em Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, mestre e doutor pela Faculdade de Direito da USP e professor de Direito Penal da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ele irá tratar do tema paternalismo jurídico penal. Sem mais delonga, passo a palavra ao Dr. João Paulo e tenham todos uma boa palestra. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado. Boa tarde a todos. É um imenso prazer que eu aceitei o convite de estar aqui. E o tema que eu vim apresentar é o tema paternalismo jurídico penal, um tema que desenvolvi em minha tese de doutoramento. E a importância de estudar esse tema paternalismo justamente vem para saber quais são as normas penais legítimas e quais seriam as ilegítimas e que poderiam ser objeto de discussão até da sua revogação ou de tratamento por outro ramo do direito. Bom, primeiramente, para entender o que é paternalismo, a gente tem que ter bem clara a ideia de que a função do direito penal é a proteção de bens jurídicos. Uma das principais funções é a proteção de bens jurídicos. E como o Estado faz essa proteção? Bom, o Estado protege bens jurídicos através de comportamentos que ele descreve como crimes. Então nós temos os tipos penais e ali vem combinado uma pena. Caso o sujeito pratique aquele comportamento descrito, ele está submetido a uma pena. Então, e por que o Estado faz isso? Por que o Estado criminaliza determinados comportamentos? Porque o Estado não quer que as pessoas pratiquem esses comportamentos. Apesar de a nossa técnica de redação das normas penais não utilizar, por exemplo, expressões como é proibido matar, é proibido furtar, a legislação diz, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel tem pena de reclusão de 1 a 4 anos. Significa, se subtrair alguma coisa, está sujeito à pena. Então, quando o Estado criminaliza um comportamento, ele quer que as pessoas não pratiquem aquilo que está previsto. Então, quando o Estado descreve um comportamento como crime e criminaliza um comportamento, ele está retirando uma parcela da nossa liberdade. Cada comportamento proibido é uma parcela da nossa liberdade que é retirada. A gente até pode praticar comportamento, só que existe depois um ataque do Estado, vem depois a resposta do Estado através da pena. Então há essa parcela da liberdade que nós não temos caso o comportamento não fosse previsto como crime. Aí nós teríamos total liberdade de praticar o comportamento. E aí, quando se fala em paternalismo, é aí que se forma a relação com a proteção de bens jurídicos e com a restrição da liberdade dos cidadãos. Quer dizer, paternalismo é a intervenção na liberdade individual de alguém. Paternalismo é proibir alguém, impedir que alguém faça alguma coisa, mas essa proibição tem como destinatário a própria pessoa. Certo? A própria pessoa que tem a sua liberdade restringida acaba sendo o beneficiário da proibição. Por isso esse nome paternalismo vem de pater, é como se o Estado fosse o pai da pessoa. Olha, você não pode fazer isso ou você deve fazer isso para o seu próprio bem. Tá, então, situações, lembrando uma criança, às vezes a criança quer fazer várias coisas e o pai proíbe porque a criança imagina que aquilo é bom, mas na verdade não é. Então o pai proíbe. Por isso, Estado paternalista é o Estado que interfere na liberdade individual para o próprio bem daquele sujeito que tem a sua liberdade restringida. E além disso, essa restrição da liberdade, ela ocorre contra a vontade da pessoa. Então, novamente voltando para aquela situação da criança. A criança ela é proibida de fazer alguma coisa, geralmente a criança reclama, a criança não gosta. Porque contra a vontade dela, os pais proíbem determinado comportamento. Então é mais ou menos assim que funciona o paternalismo, especificamente o paternalismo jurídico penal.
o Estado cria normas penais para evitar a prática de determinados comportamentos contra a própria vontade da pessoa. Então, pegar um exemplo bastante claro, o uso de drogas, o porte de drogas para uso próprio, está previsto no artigo 28, é crime. O próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu, é crime, tem as suas particularidades em relação à pena, mas é crime. O Estado, quando criminaliza esse comportamento, não quer que as pessoas não usem drogas. Mas por quê? Por que proibir uma pessoa de portar drogas para uso próprio? Para preservar a saúde daquela pessoa. Mesmo que aquela pessoa não queira, a lei proíbe. Mesmo que a pessoa queira abrir mão, o Estado não. É proibido, você não pode portar drogas para uso próprio. Para o seu bem, para o seu próprio benefício, você terá a sua liberdade de usar drogas restringida. Então, falando assim, de uma forma breve, paternalismo é essa intervenção na liberdade individual contra a vontade da pessoa para o seu próprio bem. É diferente das proibições que visam a proteção de terceiros, por exemplo, matar alguém. Bom, matar alguém não é para proteger o bem jurídico vida do próprio autor do crime, e sim da vítima. Então, aí nós não estamos falando em paternalismo porque a pessoa que é vítima de homicídio ou potencial vítima de homicídio, ela consente, ela quer que o Estado proteja a sua vida. Então aí não é caso de paternalismo. Bom, o paternalismo, ele comporta diversas espécies. Há diversas espécies que a filosofia do direito utiliza como critério para dividir o paternalismo. As duas classificações mais importantes e que são mais fáceis da gente enxergar na legislação e que também levam a uma discussão são as espécies que consideram o beneficiário da proibição, se é a pessoa que tem a sua liberdade restringida é a mesma que é beneficiada, e aí nós podemos falar em paternalismo direto ou paternalismo indireto. O que é o paternalismo direto? O paternalismo direto é a intervenção na liberdade de alguém para proteger a própria pessoa. Aquela pessoa, se praticar um comportamento prejudicial a si mesma, corre o risco de responder criminalmente. O exemplo, novamente, o uso de drogas, é um exemplo de paternalismo direto. Direto por quê? Porque a mesma pessoa que sofre a restrição da liberdade é a mesma beneficiada. Ao contrário, nós temos o paternalismo indireto. No paternalismo indireto não há coincidência entre a pessoa que sofre a restrição e a pessoa que é beneficiária. Então, no paternalismo indireto, existe a restrição na liberdade do beneficiário, mas quem responde criminalmente pelo ato é um terceiro. Então, o caso, por exemplo, o rufianismo, o crime de rufianismo do 230 do Código Penal. Então, tirar proveito da prostituição alheia, fazendo-se sustentar total ou parcialmente, ou dividindo os lucros. Mesmo que aquela pessoa prostituída queira dividir o lucro obtido através da atividade sexual, o Estado proíbe a atividade do terceiro que recebe parte daqueles lucros. Então, o Estado está interferindo na liberdade daquela pessoa prostituída, porque aquela pessoa prostituída, ela não pode dar o dinheiro, parte dos lucros, para o rufião. Por quê? Porque se isso acontecer, o rufião será punido criminalmente. Então, por isso o paternalismo indireto. Porque há uma proibição na liberdade individual dessa pessoa prostituída, só que o crime recai sobre o terceiro. Então, por isso que é o paternalismo indireto. Outra espécie, outra classificação de paternalismo considera as qualidades, as características da pessoa que sofre a restrição. E aí nós temos uma distinção entre paternalismo rígido e paternalismo moderado. O que seria o paternalismo rígido? O paternalismo rígido seria a restrição à liberdade das pessoas indistintamente. Não interessa quem seja a pessoa. Todos terão a sua liberdade restringida em determinados casos, para preservar determinados bens jurídicos.
novamente recorrendo ao uso de drogas. É crime portar drogas para uso próprio. Não interessa quem seja a pessoa. A pessoa pode ser um adulto capaz, pode ser um adulto com alguma perturbação. Não interessa quem seja a pessoa. Sempre haverá o crime. Da mesma forma, o paternalismo moderado é aquela forma de paternalismo que vai levar em consideração as características da pessoa que sofre a restrição da liberdade. Por exemplo, determinadas categorias de pessoas merecem uma proteção diferenciada de outra categoria. Por exemplo, o artigo 173, abuso de incapazes. Alguém que, sabendo que uma pessoa momentaneamente sofre de alguma perturbação, abusa dessa situação, por exemplo, para comprar um imóvel com um preço muito abaixo do mercado. Quer dizer, aquela pessoa que momentaneamente está perturbada, ela só aceita vender aquele imóvel por um preço muito abaixo, inclusive corre o risco de sofrer um prejuízo imenso. Isso só é aceito porque o sujeito está numa situação momentânea, numa situação desesperadora. Vamos supor que a pessoa está atolada em dívidas. Então alguém, sabendo desses problemas, abusa da condição para adquirir um imóvel que esteja bem abaixo do mercado, o valor bem abaixo do mercado. Nesse caso, o Estado está restringindo a liberdade desse sujeito momentaneamente incapaz, porque ele pune criminalmente aquele que abusa da condição. Mas isso é uma situação peculiar, quer dizer, a pessoa que vende, que abre mão do imóvel por um preço bem abaixo, está numa situação especial. Se um adulto, por exemplo, está numa situação tranquila, dentro das suas faculdades mentais, tudo em ordem, não há qualquer tipo de perturbação, ele resolve doar um imóvel, vender um imóvel por um preço bem abaixo, e alguém quer comprar, aí não tem crime. Então, isso é um exemplo de paternalismo moderado, porque o Estado considera as características e as qualidades da pessoa que sofre a restrição da liberdade. Então, só para concluir essa primeira parte, o paternalismo é a intervenção na liberdade de alguém contra a vontade para o próprio bem da pessoa que sofre a restrição da liberdade. E essas classificações de paternalismo direto ou indireto, paternalismo rígido ou moderado, levam em consideração a coincidência entre a pessoa beneficiária e a que sofre a restrição da liberdade, aquela que é punida criminalmente por meio da proibição. Ou o outro critério é a característica, a pessoa merece essa proteção, a pessoa ela está numa situação peculiar que merece a proteção ou não. Todas as pessoas indistintamente devem receber aquela proteção do Estado e aí a norma não faz qualquer tipo de distinção. Tá? Então, no próximo bloco, vou discorrer um pouco sobre algumas outras características do paternalismo, as formas em que o paternalismo é legitimado e a aplicação do paternalismo em algumas normas do ordenamento jurídico brasileiro. Até mais.